O Azerbaijão, um país aninhado na encruzilhada da Europa e da Ásia, possui uma história tão rica e cativante quanto as suas paisagens. Este território, com suas vastas planícies, montanhas majestosas e costas banhadas pelo Mar Cáspio, é um verdadeiro tesouro de diversidade natural e cultural. O próprio nome sugere o seu passado ardente, muitas vezes traduzido como a Terra do Fogo. Esta denominação não é apenas simbólica. As chamas eternas que brotam do solo são um testemunho das vastas reservas de gás natural que se encontram abaixo da superfície. Vestígios arqueológicos revelam a presença humana desde a Idade da Pedra, com povoados a pontuar as margens do Mar Cáspio e as encostas das montanhas do Cáucaso. Estes primeiros habitantes deixaram marcas indeléveis na paisagem, com ferramentas de pedra e abrigos rudimentares que ainda hoje podemos encontrar. Uma das descobertas mais significativas desta época é a paisagem cultural de arte rupestre de Gobustão. Este local, com suas gravuras enigmáticas, oferece uma janela para o passado remoto, permitindo-nos imaginar como era a vida há milhares de anos. Este sítio, classificado pela Unesco, alberga milhares de petróglifos, alguns com mais de 40 mil anos. As gravuras, esculpidas com precisão e detalhe, são um testemunho da habilidade e criatividade dos nossos antepassados. Estas gravuras complexas retratam cenas de caça, rituais e o cotidiano, oferecendo-nos um vislumbre da vida dos nossos antepassados. Podemos ver caçadores em ação, cerimônias religiosas e até mesmo momentos de lazer, todos eternizados na rocha. À medida que as civilizações ascenderam e caíram, a região que hoje é o Azerbaijão testemunhou a ascensão de poderosos reinos e impérios. Cada um desses impérios deixou sua marca, desde as ruínas de antigas cidades até as tradições culturais que ainda perduram. O antigo estado de Mané floresceu no século IX a.C., deixando para trás impressionantes fortalezas e artefatos que atestam a sua mestria arquitetônica. Estes vestígios são um testemunho da complexidade e sofisticação das sociedades que aqui existiram. A localização estratégica da região, ao longo da Rota da Seda, trouxe consigo uma fusão de culturas e influências, moldando a sua identidade única. Mercadores e viajantes de todo o mundo passaram por aqui, trazendo consigo novas ideias, tecnologias e tradições. Esta terra antiga, no entanto, não foi apenas uma testemunha da história, mas sim um participante ativo. Desde batalhas épicas até alianças comerciais, o Azerbaijão desempenhou um papel crucial na formação da história regional e global. O povo do Azerbaijão, com a sua resiliência e capacidade de adaptação, absorveu o melhor de cada época, lançando as bases para uma cultura rica e vibrante. Hoje, essa herança é visível em todos os aspectos da vida, desde a música e dança tradicionais, até a culinária e festivais coloridos que celebram a diversidade e a história deste fascinante país. A história do Azerbaijão é uma história de interação e intercâmbio constantes, um caldeirão onde impérios se confrontaram e culturas se entrelaçaram. Desde a grandeza do Império Persa até ao poderio do Império Romano, cada um deixou uma marca indelével na terra e no seu povo. A chegada do Islão no século VII d.C. revelou-se um ponto de viragem.
A língua árabe e os costumes islâmicos fundiram-se com as tradições existentes, dando origem a uma interpretação do Islão tipicamente azeri. A influência da literatura e da arte persa floresceu, enriquecendo a paisagem cultural com poesia complexa e pinturas em miniatura. As conquistas mongóis no século XIII trouxeram consigo uma nova vaga de intercâmbio cultural. A Rota da Seda, que atravessava o coração do Azerbaijão, facilitou o fluxo de mercadorias, ideias e expressões artísticas. Esta época viu a ascensão de magníficos caravansarai, postos comerciais movimentados que pontilhavam a rota, demonstrando a vitalidade comercial da região. Séculos mais tarde, a expansão do Império Russo colocou o Azerbaijão sob o seu domínio, marcando um novo capítulo na sua história. A língua e a cultura russas começaram a influenciar a sociedade azeri, particularmente em centros urbanos como Baku. Este período também testemunhou a descoberta do petróleo, transformando a paisagem econômica do Azerbaijão e preparando o terreno para a sua modernização. A descoberta de petróleo no final do século XIX foi um ponto de viragem na história do Azerbaijão. Antes dessa descoberta, a região era predominantemente agrária, com uma economia baseada na agricultura e no comércio local. No entanto, a riqueza escondida sob o solo mudou drasticamente o destino do país. A cidade de Baku, estrategicamente localizada nas margens do Mar Cáspio, rapidamente se transformou num centro petrolífero movimentado. A sua localização geográfica facilitou o transporte e a exportação de petróleo, atraindo investidores e trabalhadores de todo o mundo. O primeiro poço de petróleo do mundo foi perfurado aqui em 1846, marcando o início de uma nova era. Este evento não só colocou Baku no mapa global, mas também iniciou uma corrida ao petróleo que atraiu grandes empresas e engenheiros inovadores. O influxo de riqueza proveniente da produção de petróleo impulsionou uma rápida modernização, particularmente em Baku. A cidade viu um crescimento exponencial em infraestrutura, com novos edifícios, estradas e serviços públicos sendo desenvolvidos a um ritmo acelerado. Surgiram grandes avenidas ladeadas por edifícios de estilo europeu, teatros de ópera e salas de espetáculos, o que valeu à cidade a alcunha de Paris do Cáucaso. A influência europeia era evidente na arquitetura e na cultura, refletindo a prosperidade e a ambição da época. No entanto, este boom econômico foi acompanhado de agitação social e política, à medida que diferentes grupos disputavam o controle da riqueza petrolífera. A competição pelo poder e pelos recursos levou a conflitos e tensões que marcaram a história da cidade. O colapso do Império Russo em 1917 proporcionou uma breve janela de independência. Durante este período, o Azerbaijão experimentou um renascimento cultural e político, com um foco renovado na identidade nacional e na autodeterminação. A República Democrática do Azerbaijão, a primeira república democrática secular no mundo muçulmano, foi estabelecida em 1918. Este foi um marco significativo, simbolizando a da aspiração do povo azeri por liberdade e progresso. No entanto, este período teve vida curta, uma vez que o Azerbaijão foi incorporado na União Soviética em 1920. A anexação trouxe mudanças drásticas, com a imposição de políticas soviéticas e a integração na economia planificada da União. Durante a era soviética, o Azerbaijão passou por uma industrialização e desenvolvimento significativos.
A produção de petróleo continuou a ser uma parte crucial da economia, mas também houve um foco na diversificação industrial, com a construção de fábricas e a introdução de novas tecnologias. No entanto, a expressão cultural e religiosa foi reprimida, e a língua azeri foi relegada para segundo plano em relação ao russo. A política de russificação teve um impacto profundo na identidade cultural do Azerbaijão, criando um legado de resistência e adaptação. O legado deste período continua a moldar a identidade do país nos dias de hoje. A influência soviética é visível na arquitetura, na infraestrutura e nas práticas sociais, refletindo um capítulo complexo e multifacetado da história do Azerbaijão. Apesar da jornada tumultuosa ao longo da história, o espírito de celebração sempre foi parte integrante da cultura azeri. Desde tempos imemoriais, os azeris têm encontrado maneiras de celebrar a vida, a natureza e a espiritualidade. Os festivais e eventos culturais, muitas vezes enraizados em tradições antigas, são uma janela para o passado e uma ponte para o futuro. Oferecem um vislumbre da alma desta nação vibrante. Cada celebração é uma expressão de identidade e orgulho cultural. Um dos eventos mais aguardados é o Novruz, o Ano Novo Persa, celebrado no equinócio da primavera. Este festival é um símbolo de renovação e esperança. Esta ocasião alegre marca a chegada da primavera e a renovação da vida. As celebrações de Novruz são repletas de simbolismo e tradições que remontam a séculos. As famílias reúnem-se para partilhar pratos especiais, como o plov e o dolma, decorar as suas casas com símbolos coloridos, como o semene, que representa a fertilidade e o crescimento, e participar em jogos e atuações tradicionais. As danças folclóricas e as canções são uma parte essencial das festividades. Outra celebração significativa é o Ramazan Bayram, que marca o fim do mês sagrado do Ramadão. Este é um momento de reflexão espiritual e gratidão. As famílias e os amigos reúnem-se para festejar, partilhando refeições e momentos de alegria, trocar presentes e fazer orações. A troca de presentes simboliza a generosidade e a união. As ruas ganham vida com luzes e decorações, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. E o ar enche-se com o aroma de doces tradicionais, como o shekerbura e o baklava. Para além dos feriados religiosos, o Azerbaijão também possui um rico calendário de festivais culturais, que celebram a diversidade e a criatividade do povo azeri. O Festival Internacional de Música de Gabala, que se realiza anualmente nas pitorescas montanhas do Cáucaso, atrai músicos de renome de todo o mundo. Este evento é uma celebração da música e da natureza. Músicos de diferentes gêneros e culturas se reúnem para criar uma experiência única e inesquecível. O Festival Internacional de Jazz de Baku, outro destaque, celebra o legado da música jazz, atraindo tanto artistas locais como internacionais. Este festival é uma homenagem à rica história do jazz no Azerbaijão. Estes festivais, profundamente enraizados na identidade azeri, não são meras celebrações, mas sim expressões de resiliência, criatividade e do espírito humano duradouro. Eles refletem a capacidade do povo azeri de se adaptar e prosperar.
Cada evento é uma oportunidade para mostrar a riqueza cultural e a diversidade do Azerbaijão. Oferecem uma plataforma para o intercâmbio cultural, onde tradições antigas encontram novas expressões, reunindo pessoas para celebrar o seu patrimônio comum e aprender umas com as outras. Estes festivais são um testemunho da unidade e da esperança, mostrando que, apesar das adversidades, o espírito de celebração e a busca por um futuro mais brilhante permanecem fortes, e olhar para um futuro mais brilhante, onde a cultura e a tradição continuam a florescer.